É possível morar sozinho em 2025? Com inflação, bolha imobiliária, dificuldades cada vez maiores para alugar imóvel, como a exigência de seguro-fiança, diversos aluguéis no calção e aumento do valor mínimo de entrada em financiamentos? Essa é uma pergunta muito relevante de se fazer. E eu vou tentar ajudar a responder ela hoje, com base em dados e também minha experiência morando sozinho desde o começo de 2025. Vou me basear totalmente em dados e não em suposições ou achismos. Todas as fontes das reportagens na descrição. Então vamos ver o que os dados têm a dizer. O primeiro ponto que temos que ver é quanto custa morar sozinho. Dados mostram que você tem um custo aproximado de R$ 3.000 para se morar sozinho, segundo o Estadão. Lógico que dependendo da região que você mora, isso pode variar um pouco, para cima ou para baixo. Se você mora em Chique Bahia, vai ser menos. Se você mora em São Paulo, capital, vai ser mais. Se você mora em Sorocaba, como eu, vai ser mais ou menos esse valor. Mas quais são os custos para chegar nesses R$ 3.000? Os principais são moradia e alimentação. A alimentação tem aumentado bastante com o aumento da inflação, especificamente no preço dos alimentos, como mostra o G1. E o preço dos aluguéis tem aumentado muito também ultimamente, como mostra a CNN. Segundo o Estadão, você tem essa divisão aproximada de custos. Mas além do custo fixo mensal para moradia, alimentação e outras coisas, você tem o custo inicial para mobiliar a casa. Nesse caso, você pode optar por um apartamento mobiliado e ter um aumento no valor do aluguel, ou pegar um apartamento sem móveis e comprar toda a mobília. Nesse segundo caso, você tem um custo de mobília econômica de 15 a 30 mil reais, segundo o Jornal Contábil. Quando estamos falando de mobília econômica, estamos falando, segundo o Jornal Contábil, de nenhum móvel planejado ou modular e optar por móveis básicos, materiais simples e foco em funcionalidade. Pela minha experiência, são esses valores mesmos. E onde o custo vai ficar nessa faixa de 15 a 30 mil reais vai depender de coisas como se os móveis são novos ou não e se os eletrodomésticos carregam algum tipo de tecnologia mais atual ou não. Agora que sabemos os custos, fica o questionamento. Mas quanto é o ganho mensal do brasileiro? Bom, o salário mínimo está em 1.518 em 2025, podendo ser mais dependendo do estado. E 60% da população brasileira recebe até um salário mínimo, segundo o Valor Econômico. Olhando esses dados, fica o questionamento de como o brasileiro mora sozinho. A resposta é que a maioria sai da casa dos pais para morar com a namorada, esposa ou para morar com os amigos. Claro que tem também os que optam por morar numa kitnet longe do centro, tem as alimentações básicas e controle de gastos ao máximo. Segundo a CBN, só 19% dos brasileiros mora realmente sozinho, os chamados lares unipessoais. Então, dividir os custos, aumentar a renda compartilhando a moradia, tem sido a escolha da maioria dos brasileiros. Mas um dado interessante que mostra como os dados podem contar histórias diferentes dependendo de como são usados, e que a média de rendimento mensal do brasileiro é de R$ 3.400 aproximadamente, segundo o site Agência Brasil. E uma reportagem do G1 de 2024 diz que se tem um recorde no rendimento mensal de brasileiros em mais de R$ 3.000. Mas se 60% dos brasileiros ganham até um salário mínimo, como isso pode ser possível? Bom, a resposta é que como que se trata de uma média, pessoas com super salários podem subir o valor para cima. E no Brasil, um país onde 1% dos brasileiros tem um rendimento 40 vezes maior que os 40% mais pobres, segundo o G1, é provavelmente isso que aconteceu com esse dado. E desse modo, não se observando o contexto todo, pode-se ter uma opinião totalmente diferente da história, por causa da falta de contexto. Bom, a gente já viu os custos e ganhos dos brasileiros, mas é necessário emprego para se ter uma renda e morar sozinho. E como está a empregabilidade no Brasil? Em relação ao trabalho, o Brasil está em uma boa fase, apenas 7% da população está desempregada, segundo o IBGE. Tem um recorde no número de carteiras assinadas, com quase 40 milhões de trabalhadores do setor privado, segundo o Poder 360. Mas tem quase 40% da população ocupada na informalidade, o que demonstra que muitos brasileiros procuram outros meios, além do trabalho formal, para complementar a sua renda, o que demonstra uma remuneração com cada vez menos poder de compra. E, novamente, se faz necessário uma avaliação de todo o contexto para não se cair numa análise errada, olhares atentos. Porque se tem recorde no número de carteiras assinadas, baixo desemprego e recorde no rendimento mensal do brasileiro, então como se pode ter tantas pessoas com dificuldades de morar sozinhas e recorrendo a dividir moradias e trabalhos informais? Como já tinha dito, e essa reportagem do Jornal Nacional reitera, mesmo com o aumento dos salários, teve também um aumento da inflação, principalmente nos alimentos, o que gera uma perda no poder de compra. Isso, junto com a bolha imobiliária que ocorre em alguns lugares, como São Paulo, explica dificuldades encontradas para se morar sozinho por muitos, principalmente os mais jovens. E isso traz um novo questionamento. Em que idade as pessoas estão indo morar sozinhas? A maior faixa de idade de pessoas que moram sozinhas são de 18 a 24 anos, perdendo apenas para as de 60 ou mais, como esse gráfico do João mostra.
Isso mostra que mesmo essas pessoas estando no início de suas carreiras, tanto acadêmicas quanto profissionais, e tendo salários menores, como esses gráficos do Informa Sedai sobre São Paulo mostram, a necessidade de liberdade e ter seu espaço fala mais alto que qualquer cenário econômico. Mas essas pessoas estão comprando ou alugando suas casas. Nesse quesito, a vontade individual de liberdade, ter seu espaço ou algo do tipo é esmagada pela realidade e a crescente dificuldade de se ter um imóvel no Brasil. Se tem um aumento de pessoas que optam pelo aluguel nas últimas décadas, saindo de 12% nos anos 2000 para quase 21% em 2022, segundo esse gráfico da CNN. E a dificuldade se mostra tanto que o número de pessoas que optam pelo aluguel começa a crescer a partir dos 20 anos e isso cai depois dos 30, segundo esse gráfico da CNN mostra, o que condiz totalmente com os dados de renda por faixa etária do Informa Sedai. Então, respondendo à pergunta inicial do vídeo após passar por todos esses dados, nos últimos anos, isso tem ficado cada vez mais difícil morar sozinho. Os maiores custos, e que tem cada vez mais aumentado, são moradia e alimentação. O custo médio para se morar sozinho é de R$3.000. 60% da população recebe até um salário mínimo. Isso demonstra como os salários não têm acompanhado o aumento dos custos. Somente 19% dos brasileiros mora realmente sozinho, nos chamados lares unipessoais, e quase 40% da população ocupada trabalha na informalidade. Isso demonstra que, pelas dificuldades cada vez maiores, o brasileiro tem optado por dividir a casa e ter um trabalho informal para complementar a renda. Mesmo com apenas 7% da população estando desempregada e com recorde no número de carteiras assinadas, com quase 40 milhões de trabalhadores do setor privado, o que evidencia ainda mais a queda de poder de compra do brasileiro. Mas mesmo assim, a maior parte dos que moram sozinhos são jovens de 18 a 24 anos de idade, perdendo apenas para as pessoas de 60 ou mais, evidenciando que mesmo situações econômicas ruins não ditam totalmente o comportamento das pessoas. Mas isso tem um limite. Quando se entra no quesito de alugar ou comprar uma casa, a situação econômica do país se mostra, tendo um constante crescimento no número de pessoas que optam pelo aluguel ao longo dos anos, saindo de 12% nos anos 2000 para quase 21% em 2022. E se tendo uma queda no número de pessoas que vivem de aluguel apenas depois dos 30 anos, quando se começa a ter uma renda maior também. Então, dito isso, não sei, é impossível morar sozinho em 2025, mas é necessário muito planejamento financeiro antes de tomar essa decisão. Organização das finanças e ter um emprego que paga acima da média brasileira, ou optar por morar com alguém ou complementar a renda de algum modo. Então minha recomendação é que se você é jovem, só vá morar sozinho se for realmente uma vontade ou necessidade. Esse foi o Papo com Dados, e se você gostou do conteúdo, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal e clique no botão de hypar se ainda estiver disponível. Assim você vai ajudar o canal e eu a continuar criando esse tipo de conteúdo. Muito obrigado!